são muitas peculiaridades e um ponto delicado é que uma vez que você coloca que naquele contrato, né, prevendo que vai ter conciliação, mediação e ou arbitragem, você está vinculado. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da CBPA. Eu sou a Thaís Paladino e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Tribunal Multiportas. Você sabe o que é? Você sabe, Alexandre? Não, desculpa com a Thaís. É um assunto interessante que vai nos levar aí a falar um pouco de justiça comum, arbitragem, mediação. A forma de acesso, onerosidade, como você colocar isso num contrato. Então a gente vai entrar um pouquinho nessa seara aí com a Thaís. Eu não vou me aprofundar em questões históricas, vou direcionar aqui ao Brasil que a gente tem hoje na nossa realidade. Mas aqui no Brasil a gente tem caminhos, e juridicamente a gente chama de tribunal multiportas. Que caminhos são esses? Quando a gente está diante de um conflito, a gente tem meios de resolução desse conflito, que pode ser a negociação, e a negociação pode ser, por exemplo, o Alexandre e eu diretamente, ou eu buscar advogados, e esses advogados representando as pessoas em conflitos busquem essa negociação. Então esse é um caminho. O outro é a conciliação, a mediação, a arbitragem, o poder judiciário, e ainda é novo aqui, de modo novo em termos de conhecimento, mas já existe há muito tempo, as práticas colaborativas também, que acaba sendo comum, divórcio colaborativo, e eu posso depois até detalhar mais sobre isso também. Mas o que a gente tem hoje no Brasil é a conciliação, a mediação, a arbitragem, o poder judiciário. E quando a gente fala de conciliação e mediação, tem muita gente que pensa que tem acordo ou não tem acordo, mas não é isso, vai muito além. De maneira geral, a gente direciona a conciliação para casos de menor complexidade, que não há vínculo entre as partes. Por exemplo, conflitos que envolvem uma batida de trânsito que aconteceu na rua, você não conhece a pessoa, uma cobrança da TIM, da Claro, Sanasa, CPFL, Enel, a depender de onde você está do Brasil, né? E as companhias de energia, de água, enfim. A mediação ela pode estar relacionada com questões mais complexas, que tem vínculo entre as partes, e aqui nesse ponto eu faço um parênteses para os casos de família e para os casos empresariais, porque pode ser que nesses casos empresariais os sócios podem ter questões que sejam direcionadas para a mediação. E o que se busca na mediação? Busca-se a resolução pelas próprias partes, auxiliadas ali pelos seus advogados nas questões jurídicas, mas que um terceiro, que é uma pessoa distante do conflito, distante das pessoas, por meio de técnicas e da comunicação, facilite uma negociação. A conciliação e a mediação nada mais é do que uma negociação assistida por um terceiro, mas que tenha seu propósito, seja a facilitação do diálogo, seja possivelmente chegar, sim, a um acordo, até porque tem vários modelos de mediação. E a arbitragem entra nisso também como uma porta, como um caminho, que pode ser colocado também num contrato de sócios ou num estatuto, para que qualquer questão que envolva aquele contrato seja direcionado para arbitragem. Mas o que difere isso da justiça comum, do poder judiciário? É o que nós já falamos em outro podcast, os custos, a Câmara a ser escolhida, ou como vai ser a escolha do árbitro. Então, tanto para a conciliação, para a mediação, quanto para a arbitragem, é um ponto muito delicado. A gente não pode dizer que está na moda e simplesmente colocar ali no contrato. São muitos os caminhos e assim, o empresário, aquele que está no conflito, muitas vezes ele não sabe, nem tem como saber para onde seguir. Ah, dá para ir para o judiciário? Tem cláusula arbitral, mas tem momentos que dá para ir para o judicial. Ah, mas dá para eu discutir isso, fazer uma mediação, porque não tem cláusula de mediação? Dá para tentar. Então, assim, tem caminhos alternativos para quase tudo. Tem caso que tem cláusula arbitral, mas dá para discutir alguma coisa ou ter alguma liminar até uma decisão arbitral dentro do judiciário.
Então, existem questões importantes. Recentemente, aqui no escritório, a gente recebeu um cliente que veio de outro escritório, que colocou uma cláusula arbitral num contrato que acabou prejudicando, inviabilizando ele discutir questões muito pontuais e relevantes, porque ele simplesmente está numa situação financeira delicada e ele está sendo vendido numa condição de quase coação. Já não tinha mais o que fazer, ele não fazia a menor ideia, ele não foi orientado na época de como e quanto custaria aquela cláusula arbitral. Ele nem conhecia a câmara arbitral que foi imposta no contrato, né? Então ele não saberia se custava o custo, e geralmente uma câmara arbitral séria, o custo é altíssimo. Bom, nesse caso era R$500 mil só para ele poder recorrer ali para discutir alguma Exatamente, questão, né? E não tinha acesso. Então, tudo isso o cliente precisa saber, até para a cláusula ter validade, né? A gente discute muito isso. Nós dois, os dois contratantes, concordaram com isso? Ou foi imposto por um sem o conhecimento do outro? Houve o consentimento real, estava orientado, foi coagido. Nesse caso em específico, o escritório conseguiu tirar da arbitragem para poder discutir, porque ficou claro, não, nem sempre, só porque não tem dinheiro, sai do arbitral. Mas nesse caso em específico, ficou clara a situação negocial e a justiça, entendendo isso com tudo que foi juntado, determinou a suspensão para analisar o caso, justamente com a tese de que, olha, não tem como ele discutir no arbitral, ele nunca teve conhecimento que ele ia ter que gastar o que ele nunca teve para discutir. E nunca foi apresentado para ele, foi dos argumentos, e foi um dos argumentos do escritório e que o juiz corroborou, que também não foi mostrado para o cliente, apresentado, quais seriam os custos, como que ele teria esse acesso a esse tribunal arbitral. Então, assim, a arbitragem veio para ajudar. Isso a gente não discute. A gente entende que veio mesmo como um caminho alternativo para o judiciário, mais célere, mais confidencial, exatamente, confidencial, porque a arbitragem é confidencial, o judiciário não, mas precisa ser uma vontade das partes. E precisem ver também se ambas as partes terão acesso. Porque se você restringe o acesso de uma das partes, quer seja por condição financeira, quer seja por eleger uma Câmara fora do país, fora do Estado, em alguma situação, ela precisa ser previamente combinada. E por um lado, às vezes parece, cláusula arbitral, mas é muito relevante isso, muda tudo. É uma Câmara confiável, sabe onde fica, sabe onde vai discutir, quais são as condições disso, quem são os árbitros que vai nomear, quanto custa um árbitro, qual o regimento que vai ser seguido, né? Então, qual é o regimento daquela Câmara? São muitas peculiaridades e um ponto delicado é que uma vez que você coloca que naquele contrato, né, prevendo que vai ter conciliação, mediação e ou arbitragem, você está vinculado. Então, no caso da arbitragem especificamente, são algumas exceções mais raras mesmo, né, que você consegue derrubar e acessar o Poder Judiciário. Senão essa cláusula ela é vinculante, ou seja, você está obrigado a participar de um procedimento de arbitragem. No caso da conciliação e da mediação, se não tem nenhuma previsão que na sequência será aberto, instaurado um procedimento arbitral, ela tem que ser iniciada para depois, se não tiver um acordo, aí se socorrer ao Poder Judiciário para isso. E quando a gente não tem previsões claras, detalhadas, quem vai ser o mediador ou quem vai ser a Câmara, qual o local, quando, qual é o período, como vai ser feita a convocação da outra parte, isso tudo pode ser dificultadores... Não, falei errado. Isso tudo pode dificultar o acesso dessa pessoa a uma resolução do conflito. E às vezes aquilo que era para facilitar até está prejudicando. Acho que o importante da consultoria nesse caso é justamente os escritórios voltados para empresarial, como a CBPA, ela conta com a área de mediação, ela atua na arbitragem e no judicial. Então, assim, tendo todas as opções, vai saber, conforme o caso, a peculiaridade, entendendo a realidade do cliente, o que ele espera daquele contrato,
sugerir o melhor caminho, ou ao menos esclarecer o que está sendo O que é dito ali. possível, né? Né? Porque acho que o maior problema hoje em dia do empresário é aquele que acha que entende tudo, ele lê um contrato, aí ele não entende mas é só um parágrafo, mas esse parágrafo muda tudo, né? E aí depois para explicar para esse cliente que dá para fazer uma liminar? Não é assim, né? Tudo dá para fazer uma liminar, e não sai uma liminar para poder isso, poder aquilo, não é bem assim que funciona, né? Então assim, a orientação precisa ser desde o começo ou antes do começo até o fim, e ir acompanhando e entendendo. Uma dificuldade que acho que todos os escritórios passam é que o cliente sempre tem uma ansiedade. Ele quer fechar, aí depois que fecha ele quer cancelar, e depois que, sabe? Então, precisa ter essa parcimônia de as coisas têm que ser feitas no seu tempo. Tem seu tempo. Não adianta falar, vamos assinar. Você está acostumado a ler contrato, lê o contrato aí para mim. Pô, um contrato sério tem 20, 30, 40, 50 páginas. Sim. Como que a gente lê e assina ou não assina? Tivemos um caso específico de cliente que colocou o negócio dele, vendeu o negócio dele por milhões sem um advogado ler o contrato. E aí depois tudo vira briga, tudo é uma discussão, é justiça, é arbitragem, é liminar, é isso, é aquilo, e acaba ficando difícil. Então, às vezes, na ânsia de achar que está fazendo um ótimo negócio, às vezes está entrando no pior negócio da vida dele. Arbitrais, elas têm as peculiaridades nesses grandes negócios, né? Geralmente, o certo, inclusive, é para grandes negócios, onde todos sabem que vão poder recorrer à arbitragem, mas a gente vê também de pequenos negócios. Às vezes, a gente tem aqui no escritório casos de algum executivo, alguém da empresa que nos traz situações peculiares, né? Sim. E sobre essa peculiaridade, eu acho bacana a gente até esclarecer que a conciliação e a mediação, uma vez escolhida, ela não exclui o Poder Judiciário. Então, não deu certo ali negociar e chegar num possível acordo que seja satisfatório para todos, ainda assim existe o caminho, a porta, lá do Tribunal Multiportas, do Poder Judiciário. Quando a gente fala de arbitragem, não. A arbitragem, ela realmente exclui a justiça estatal porque a pessoa está escolhendo a justiça privada, porque ela vai determinar, vai escolher quem é aquele árbitro que vai dar uma sentença arbitral, como o Alexandre já falou em outro podcast, irrecorrível. Porque, via de regra, a arbitragem exclui a justiça estatal. Porque se você... a sentença da arbitragem, você pode buscar a anulação dela no Poder Judiciário. Isso é praticamente impossível, né? As decisões são raras onde se anula uma sentença arbitral. Então, ter essa consciência do que você está escolhendo, se você tem um acesso financeiro ou geográfico ou qualquer outro, é muito importante no momento da cláusula, de aceitar a cláusula arbitral ou não. E vocês veem outros problemas que podem surgir, por exemplo, com cláusula arbitral em contratos? Tá ficando muito comum algumas coisas menores eles criarem câmara arbitral um pouco tendenciosa, né? A gente vê muito em locação, em alguns contratos de locação pequena, de residencial. 2.000, 3.000 reais. Vem uma cláusula arbitral. E geralmente esse tribunal arbitral é composto pelas imobiliárias, por representantes das imobiliárias. Então, não fazendo assim um pré-julgamento, mas me parece alguma coisa já tendenciosa e completamente complexa. Né? A gente viu a gente atende uma empresa que ele foi transferido para o Rio, e eu lembro, o executivo foi para o Rio, e eu lembro que no contrato de um desses aplicativos grandes de locação tem cláusula arbitral, e é um trâmite um tanto quanto peculiar, assim, sabe? Eu vejo como uma margem para discutir aquela arbitragem ali. Quando você traz uma cláusula de arbitragem num direito, numa relação de consumo, né? Então, por exemplo, a gente vê alguma coisa em franquia, que às vezes o franqueado é equiparado ao consumidor. Você tem uma chance maior de discutir. De anular uma cláusula. Mas em relações contratuais cíveis, já fica um pouco mais difícil, que é o caso da locação, que é o caso de uma compra e venda de empresa e tanto outras
outras Mas relações. se ficar claro que aquela arbitragem ela é parcial, sim. existem É um as ponto cláusulas de de nulidade. nulidade. Tanto né? é que você vê que houve um aumento um aumento de ações buscando a anulação de sentenças arbitrais, que vem também pelo aumento de tribunais arbitrais, hoje existem vários, né? Não são só, mas antigamente era Câmara Brasil-Canadá, e algumas Anshan, outras, Anshan, outra. uma outra que hoje você tem todos os níveis até de acesso. E essas que prevêem os contratos de locações, me parece um pouco complicado. E eu quero fazer mais um comentário a respeito desse tribunal multiportas e das cláusulas que a gente pode inserir em contratos. Porque, por exemplo, a mediação, que é algo que também é confidencial, é privado, pode ser escolhido pelas partes quem vai ser o mediador, pode ser colocado num contrato de namoro, num pacto antinupcial, se eventualmente os pais, né, o casal se divorcia, eles fazem um acordo a respeito da guarda, convivência e pensão, eles também podem incluir, por exemplo, uma cláusula de mediação, vinculando que qualquer questão relacionada àquele acordo ou que envolva as crianças, antes de se ingressar no Poder Judiciário, pode-se buscar uma mediação, de modo que a gente prioriza o vínculo entre as partes, a comunicação e preservando também essa família, porque embora o casal está divorciado, a família permanece. A gente brinca um pouco que família e empresa tem muita coisa em comum, mesmo vale para a empresa. A constituição da empresa, o acordo de sócios, prevê uma arbitragem, uma mediação, uma conciliação, ou o judiciário, ou o foro de eleição, onde vai discutir aquele assunto. Sim, então é possível a gente criar cláusulas que são escalonadas, né? Sim. Juridicamente a gente chama dessa forma. É a prevenção dos problemas, né? Exato. É a forma de solucionar os problemas de uma maneira que todo mundo tem acesso no tribunal multiportas da Thaís. Acesso à justiça. Acesso à justiça, acesso a poder discutir, né? Porque é muito complexo quando você já tem um problema e você não tem acesso à solução daquele problema. Sim. É isso. E também, para finalizar, conscientizar, né, as pessoas que elas podem resolver, buscar meios de resolver por elas próprias. E não buscar que um terceiro, que não está envolvido ali, que não saiba todo o esforço que foi feito, por exemplo, para a constituição de uma empresa e chegar no patamar que eles chegaram, independente de pequeno, médio ou grande porte dessa empresa, decidir por ele, seja um juiz, seja um árbitro. Então, é algo para a gente pensar, refletir e considerar com as pessoas, né? O que também é melhor para elas. Infelizmente, geralmente as pessoas só buscam essas soluções melhores depois que vivencia algo, né? Sim. Porque de primeira, geralmente, o problema vai para o judiciário. E aí fala, caramba, às vezes nem resolveu e fala, justamente porque eu quero num próximo poder resolver, eu já queria prever alguma coisa diferente ao invés de cair na mão da justiça estadual. Sem ser mesmo da que intenção. esteja com um curso, né, um processo, é possível, a depender do objeto, pedir uma conciliação, uma mediação, para que as próprias partes busquem essa composição. Na Até verdade, porque sempre a melhor alternativa Sim. é chegar num acordo, né? Com Até certeza. porque aquele ditado da justiça tarda, mas não falha, já não é tão verdade, né? Ela tarda e muitas vezes ela falha. Ela falha, né? Então é isso. Bom, eu acho que é isso para esse podcast. A gente vai ter mais conteúdo e mais exemplos para também trazer para vocês. É isso, muito obrigada. Até o próximo. Valeu, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.